Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Então hoje estamos aqui na Igreja Rede Acolher, uma vez mais, pregando expositivamente, expondo aqui o texto do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então o nosso objetivo não é expor o livro todo de 1 Coríntios, porque são 16 capítulos. E se nós fôssemos expor o livro todo, talvez nós ficaríamos o ano todo, né, expondo um único livro da Bíblia, né? Mas pelo menos um capítulo, eu ainda não concluí a última mensagem, mas esse capítulo foi dividido em 4 mensagens. Essa é a primeira, essa é a segunda. A primeira mensagem foi com o tema As Verdadeiras Riquezas da Igreja, que está lá no nosso canal da Igreja Cristã Rede Acolher, no YouTube, também no nosso site, que vocês ainda não sabem muito bem qual é o site, mas porque eu ainda não comprei o domínio, então o domínio ainda está um pouco complicado, mas será divulgado em breve, aí, no tempo oportuno. Mas o site já está bem bonito da igreja, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo só para vocês darem uma navegada. E hoje nós temos aqui a segunda ministração, que vai ser do versículo 10 até o versículo 17. Então abra comigo a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e no versículo de 10 a 17. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você acha aí a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, eu faço aqui mais uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante da Tua presença, Senhor, a Tua igreja. Pai querido, eu coloco diante da Tua presença, Senhor, a Tua palavra. A igreja é Tua, a palavra é Tua, Senhor, e que se cumpra nesta noite o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Pai querido, nós estamos aqui pregando expositivamente, Pai amado, esse capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, e nós cremos, Pai, que assim como na primeira mensagem, as verdadeiras riquezas da igreja, o Senhor já falou ricamente aos nossos corações, o Senhor abriu o nosso coração para entender os valores e os princípios, Senhor, que o Senhor estabeleceu para a igreja. Pai querido, e hoje, Senhor, na segunda ministração, nós te pedimos a Tua graça, nós te pedimos, Senhor, o Teu poder, a Tua unção. Pai querido, eu particularmente hoje, Senhor, eu me escondo atrás da cruz e eu me renuncio a mim mesmo, abrindo mão de toda a minha teologia, de todo o meu conhecimento humano, da minha sabedoria humana, e eu abro o meu coração para ser boca de Deus aqui na terra, para ser, Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, Senhor, e fazer a Tua obra e cumprir o Teu propósito, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra, ela não volta para Ti vazia, mas antes ela cumpre o resultado, o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, Senhor, envia a Tua palavra para a Tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu levo cativo cada mente aqui hoje presente, cativo à obediência de Cristo, e nós abrimos os nossos corações para receber a Tua palavra. Abençoa também, Senhor, aqueles que irão ouvir pela internet, Senhor, esta ministração, essa palavra, Pai, que o Senhor fale grandemente com a Tua igreja, não somente a Igreja Cristã Rede Acolher, mas a igreja sem placa, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja, Senhor, invisível do Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra sirva para nossa edificação nesta noite, em nome de Jesus, Pai, e eu uso a autoridade do Teu nome para repreender todo o inimigo do Evangelho, todo demônio, todo espírito maligno que vem para roubar, matar e destruir, que bata em retirada e que fique a longas distâncias desta voz que hoje fala no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você achou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1? Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, até o versículo 9, que nós falamos na outra ministração, Paulo, ele tratou os irmãos da igreja de Corinto com muita mansidão, né? Ali ele fala sobre as verdadeiras riquezas, ele faz ali uma saudação profética,
ele fala sobre a esperança, né, de estarmos em Cristo Jesus. Ele traz uma palavra de muito ânimo, de muito incentivo nos primeiros 9 versículos, né? E o que nós entendemos, que iremos ler agora a partir do versículo 10, é que ele fez isso, ele falou com muita mansidão para preparar os corações daqueles irmãos da igreja de Corinto para receber uma correção da parte de Deus. Amém? Isso já nos ensina uma coisa, irmãos, que toda exortação bíblica, ela traz alegria no nosso coração. A correção, ela não traz pesar, ela não traz irritação. A correção, quando ela é bíblica, ela vem cheia de muito amor. Ela vem carregada de muito respeito para com os irmãos. Existem alguns pastores que acabam usando palavras palavras até agressivas para corrigir a igreja, para trazer a igreja no prumo, né? Enquanto nós vemos aqui na palavra o apóstolo Paulo trazendo, ele sendo aqui como um cirurgião, aqui o apóstolo Paulo, ele age como um experiente cirurgião que toca na ferida gentilmente, em nome de Jesus Cristo. Ele é muito gentil quando um doloroso medicamento precisa ser aplicado no meio da igreja, né? Como nós falamos que a igreja de Corinto era uma igreja jovem, era uma igreja que estava ainda caminhando os primeiros passos da fé cristã, e que Paulo estava ausente quando ele escreveu essa carta. Ele estava já há 3 anos morando em Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. E se ele estava já 3 anos morando em Éfeso, nós deduzimos que a igreja em Corinto já tinha mais do que 3 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda era uma igreja jovem. Quem dirá nós, né, irmãos? Nós ainda não fizemos o nosso primeiro aniversário, mas nós já estamos buscando o entendimento de um crescimento saudável para a nossa igreja, amém? Nós estamos lançando o fundamento, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, porque a igreja de Corinto, ela tinha muitos dons espirituais. A igreja, ela era cheia, né, enriquecida, como nós falamos na outra ministração, ela era enriquecida com todos os dons, nenhum dom faltava, o apóstolo Paulo disse, lá nos primeiros 9 versículos, nenhum dom faltava, mas faltava a instrução da palavra de Deus. Nenhuma igreja, meu irmão, pode ser fundamentada nos dons espirituais. Nós precisamos ser fundamentados na palavra. Os dons espirituais são as ferramentas para uma igreja se desenvolver, para uma igreja crescer, para uma igreja fazer a obra. Os dons são ferramentas para fazer a obra de Deus, mas isso não pode ser o motivo principal, né? Outro dia a Daiane me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, pastor, tem um pastor aqui que tem uma igreja aqui profética do manto, e vai ter a sexta-feira profética que ele não vai nem pregar, ele disse que ele vai substituir a palavra pela profecia. Meu irmão, isso está errado. Nós não podemos nunca substituir a palavra por um dom. Seja profecia, seja dom de cura, seja dom de milagre. Eu não posso, se eu tiver o dom da cura aqui, irmãos, eu não posso somente fazer aqui uma palavrinha furrequinha. Eu não sei se existe essa palavra, mas eu já ouvi alguns pregadores falando, furrequinha. Então a palavra furrequinha, michuruca, e falar: agora vamos fazer a fila da oração que a gente vai orar e pedir a cura e as pessoas serem curadas. Meu irmão, foram 10 os leprosos que foram curados, e Jesus falou: onde estão os outros 9? Porque somente um voltou para dar glória a Deus. Então não adianta eu ser curado, irmão, e ir para o inferno. Eu prefiro às vezes até continuar com uma enfermidade, buscando a minha cura, crendo que Deus é poderoso, mas ter uma igreja fundamentada na palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Corinto, ela tinha um contexto social que nós precisamos levar em conta para entendermos aqui o contexto dessa mensagem. A igreja de Corinto era um rico centro comercial, estava localizado, né, em Corinto, uma cidade que era um porto, era uma cidade portuária, e era um rico centro comercial, e a sua população, ela era muito bem diversificada, ou seja, ela era formada por romanos,
gregos e os orientais, né, que são os judeus, os muçulmanos, enfim, todos aquele pessoal lá do Oriente, louvado seja o nome do Senhor. E essa diversidade sociocultural, ela criava um pano de fundo muito propício para possíveis divisões na igreja de Cristo. Possíveis divisões, porque nós tínhamos ali uma diversidade social muito grande. Hoje aqui no Brasil nós não temos assim muita preocupação com isso, porque a gente é do povo, né? A gente tem negro, a gente tem oriental, a gente tem boliviano, a gente tem vários tipos de raça, de pessoas diferentes no nosso meio, e a gente está acostumado com isso. Mas em alguns lugares isso influencia muito, né? Há muito preconceito com estrangeiros, e nessa época aqui da igreja primitiva, no início, nós tínhamos sim aqui também algumas situações que traziam dificuldade para que os gentios recebessem essa graça, recebessem também a palavra, porque até então a palavra do Senhor ela era direcionada somente para os judeus. Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os judeus, eles tinham a antiga aliança, mas quando a igreja de Cristo ela é iniciada, no primeiro século, nós vemos rompendo as barreiras as barreiras sociais, né? As barreiras dos judeus e dos não-judeus. Nós começamos a ver uma igreja em que todos se tornam filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 1, no versículo 10, nós vemos aqui um apelo, Paulo fazendo aqui um apelo para o bem da união dentro da igreja. No versículo 10 ele diz assim, acompanhe comigo a leitura. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico, olha o que ele diz, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejamos unidos, num só pensamento e num só parecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, as palavras iniciais dele são uma palavra de apelo. Ele suplica. Ele libera uma palavra de encorajamento para os irmãos, colocando a importância da união dentro da igreja. Ele declara aqui que a concordância entre os irmãos da igreja elimina toda e qualquer possibilidade de divisão. Ele já dá a receita antes de falar da doença. Porque aqui ele fala no versículo 10, né, que nós lemos, ele diz assim, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, né? E aí ele fala assim, para que não haja divisão entre vocês. Então aqui a impressão que eu tiro aqui, a minha interpretação, é que ele declara que a concordância elimina a possibilidade de divisão. Se vocês concordarem em tudo que vocês estão falando, então vocês não terão divisão dentro da igreja. A unidade de pensamento aqui que ele expõe é um imperativo que precisa ser alcançado. Ele fala da união como sendo um imperativo. O que é um imperativo? É como se fosse uma palavra de ordenança, uma palavra de ordem, que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser unidos. A unidade de pensamento da igreja é a força que nós precisamos alcançar, amém? Nós não podemos falar cada um uma língua, nós não podemos falar cada um, porque isso aconteceu na Babilônia, né? Babilônia que significa confusão, né? Eles falavam cada um a sua língua e tinha uma grande confusão. Mas nós não, nós precisamos estar em unidade, amém? Em unidade. Por isso que a minha palavra aqui, eu tento ser o mais bíblico possível. E se você tiver alguma discordância com aquilo que eu falo, com aquilo que eu falar em alguma das minhas ministrações, você tem todo o direito de poder me procurar
de poder pedir mais explicações daquilo que eu falei. E se eu falei algo errado, irmãos, você tenha certeza que eu vou me retratar e vou dizer, olha, eu realmente falei errado e interpretei a palavra de maneira errada, porque nós temos que ser humildes para falar às vezes que nós não sabemos. Amém? Glória a Jesus. Então aqui, a unidade de pensamento tem que ser a mesma. Por isso que a igreja, ela é um corpo de Cristo. Nós não estamos aqui com vários propósitos, cada um com um propósito diferente. Nós temos, é claro que alguns propósitos individuais, mas na maioria deles são propósitos em comum. Que é adorar a Deus, buscar a presença do Senhor, louvar a Ele, ouvir a palavra, é crescer na graça e no conhecimento, é contribuir para o reino, atender o chamado de Deus, porque você tem um chamado de Deus na tua vida, meu irmão. Deus, Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, e Ele tem um projeto lá escritinho, lá no céu, para que você cumpra o propósito que Ele estabeleceu na tua vida. Então nós estamos na igreja com o propósito de descobrir o nosso chamado. E a nossa visão aqui como Ministério Cristão Rede de Acolher, Igreja Cristã Rede de Acolher, é encontrar os diamantes para serem lapidados, amém? Glória a Deus. Por isso que tem igrejas que os membros, às vezes passam anos dentro da igreja e nunca teve uma oportunidade de nem sequer pisar no púlpito. Aqui o nosso objetivo, irmãos, é encontrar as joias escondidas, amém? Aqui o nosso objetivo é te dar a chance, te dar a oportunidade de você ser uma bênção, de você servir a Deus, porque ninguém faz nada sozinho, irmão. Ninguém faz nada sozinho, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, depois desse versículo 10, que ele começa a introduzir o assunto da divisão, ele diz que na concordância se elimina a possibilidade de divisão. Aí no versículo 11, ele traz aqui a exposição do problema, ele expõe o problema de forma clara. Ele entende que os corações já foram preparados, já foram preparados para receber a exortação e a correção. No versículo do 11 ao 13, ele diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Versículo 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então aqui, o apóstolo Paulo, ele lança o problema na mesa. Muitas vezes, grandes problemas na igreja ficam ocultos e ficam nos bastidores da igreja. Muitos problemas estão acontecendo às vezes entre os irmãos, e infelizmente o pastor sempre é o último a saber, né? O pastor sempre é o último a saber. A igreja às vezes está um problemaço acontecendo, mas o pastor olha para a igreja e fala: puxa, que igreja abençoada, esses irmãos são uma bênção, né? E quando na verdade precisa ser expostos algumas dificuldades. E aqui Paulo, quando ele recebe essa informação, ele cita a fonte das suas informações. Olha que interessante isso. Ele elimina qualquer possibilidade de fofoca. Ele chega aqui no versículo 12: fui informado por alguns da casa de Cloe. Ele dá nome, ele fala: olha, o pessoal lá da casa da irmã Cloe, eu imagino que Cloe deve ser irmã, né? Eles vieram a mim e eles disseram que está tendo uma divisão entre vocês. Lembrando que Paulo estava ausente da igreja. Ele estava pastoreando a igreja de Corinto à distância. E antes não tinha WhatsApp, não tinha, né, Facebook. Hoje qualquer coisa a gente manda pastor, ora por mim, manda lá no WhatsApp e já recebe a informação rápida. Nessa época tinha que se escrever uma carta, e essa carta tinha que ser entregue por um mensageiro, por um arauto, por um querix, amém? E esse mensageiro, ele tinha que, às vezes, atravessar, viajar longas distâncias para entregar um recado de um homem de Deus para a igreja. Graças a Deus por isso, porque por isso hoje nós temos aqui a palavra, essas cartas que foram escritas por Paulo, que hoje são cartas doutrinárias, amém?
Na sexta-feira eu falei que os livros históricos não podem ser livros doutrinários, nós não podemos fazer doutrina baseado em livros históricos, mas sim tomar como exemplo situações de verdades espirituais que aconteceram no decorrer desses livros históricos, mas as cartas são cartas doutrinárias, que nós podemos sim fazer doutrina, porque está falando sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja do primeiro século, a igreja que Jesus Cristo formou nessa terra. Então, meus irmãos, os irmãos da casa de Cloe, eles tiveram muita coragem, louvado seja o nome do Senhor, para falar a Paulo o que não poderia permanecer em oculto. Esses irmãos, eles perceberam que tinha um problema grave acontecendo na igreja e que o pastor tinha que saber, que o apóstolo Paulo tinha que saber, porque isso não é coisa que pode se ficar oculto. Eles tiveram coragem de expor um problema, e isso é corpo, irmãos. Nós não podemos pensar que quando nós expomos um problema, nós estamos expondo as pessoas. Não, irmãos. Nós estamos expondo um problema que muitas vezes foi implantado pelo próprio inferno dentro da igreja. Ou você pensa que o diabo não entra na igreja? Ele entra, a gente expulsa ele, mas ele é insistente. Ele vem. E às vezes ele traz algumas contendas entre os irmãos, ele traz algumas fofoquinhas, alguns mexericos, né, dentro da igreja, que acaba pondo irmão contra irmão. E às vezes uma coisa tão boba, o pastor não me cumprimentou hoje. Às vezes o pastor está tão preocupado com outras coisas, com a pregação, com o ambiente espiritual, e se o pastor não te cumprimentou, irmão, tenha a misericórdia do seu pastor, né? E vai até ele, cumprimente ele, você, abraça ele, fala: pastor, eu te amo, você é uma bênção, e isso vai ser bom para ele, porque o peso às vezes é muito grande para o pastor, e às vezes as pessoas se chateiam por tão poucas coisas, por tão pequenas, coisas pequenas que precisam ser vencidas, irmãos, no nosso ambiente de igreja, porque aqui é uma comunidade. A igreja é formada por pessoas pecadoras, que são de diferentes classes sociais, diferentes culturas, aqui como na igreja de Corinto. Aqui tinha romano, tinha grego, tinha judeu, tinha aqui pessoas que faziam parte dessa igreja que eram diferentes, irmãos. E nós somos diferentes, mas o Senhor nos dá a liga. O Espírito Santo é aquele que nos faz conseguir viver, nos possibilita viver em comunidade. A Bíblia diz: ferro com ferro se afia. Assim como ferro com ferro se afia, assim é o homem, que com o seu irmão ele aprende, com o seu irmão ele é tratado. Então às vezes Deus vai pôr um camarada casca grossa ali do teu lado para você aprender a amá-lo, para você aprender a respeitá-lo, porque nós precisamos aprender a viver como um corpo. Amém? Glória a Jesus. E essa ciumenta exclamação de preferências, ela representa uma clara divisão que estava acontecendo na igreja. Porque uns falavam: eu sou de Pedro. O outro: eu sou de Paulo, né? Aqui no versículo que nós lemos, versículo 12, eu sou de Paulo. O outro: eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Estava aqui sendo implantado um partidarismo dentro da igreja. Se nós poderíamos dizer: eu sou do pastor Daniel. Aí outro ia falar: eu sou da pastora Renata, eu sou do presbítero Elton, eu sou da cooperadora Daiane, né? E aí começou a ficar dividido. Daqui a pouco o pastor Daniel abre uma outra igreja, daqui a pouco o presbítero Elton abre outra igreja, e começa esses grupos e começarem a se dividir. Isso é o que acontece nas igrejas, irmão. Às vezes tem o evangelista, que ele é missionário, ele é pregador, ele é profeta, e ali às vezes ele não tem muita oportunidade. Só que ele tem seguidores dentro da igreja que gostam dele. Pessoas que gostam, às vezes, quando ele prega uma vez ou outra, então as pessoas gostam da ministração daquele. Outros são mestres dentro da igreja e falam: não, eu prefiro o pastor Daniel, que ele é do ensino, eu gosto de aprender a palavra. Irmãos, aqui Paulo estava exortando a igreja, falando que isso não é saudável para uma igreja. Como que pode? Olha o que ele diz no versículo 13: acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Ele traz aqui
a responsabilidade para Cristo. Ele diz que a razão da igreja é Cristo, não é o pastor A ou o pastor B, não é os grupos, que não podem haver grupos na igreja, porque Cristo não está dividido, foi Cristo que morreu por nós. E aí ele fala, Paulo foi crucificado por vocês? Por acaso Paulo foi crucificado? Ele está falando dele mesmo. Por acaso eu fui crucificado por vocês, para vocês falarem que me seguem? Para vocês falarem que são de Paulo? Misericórdia, olha o problemaço que Paulo estava enfrentando, a distância, para resolver dentro da igreja. Acaso Cristo foi dividido? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Mas aí aqui, antes de falar do batismo, aqui ele fala uns são de Cristo. Uns dizem, eu sou de Cristo. Meu irmão, nessa divisão declarada, acontece o pior que poderia acontecer, o pior problema, parece até algo bom, né? Uns falam, não, esses caras aí esses irmãos estão falando que eles são de Paulo, mas eu sou de Cristo. Parece até algo positivo, algo bom, mas meu irmão, isso está trazendo que o próprio Cristo virou bandeira de partido dentro da igreja. Cristo não pode ser um nome que alguns seguem. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é muito mais do que isso. Cristo é muito maior do que isso. E aqui Paulo ele fala desse problema, até Cristo foi dividido. Cristo está dividido. Não, meus irmãos, Cristo é tudo em nós. Ele é a esperança da glória, Ele é aquele que deve ser adorado, Ele é aquele que deve ser seguido pela igreja. Estejais todos num único pensamento, num único propósito, adorando a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele mostra aqui nos próximos versículos, do 14 ao 17, que a igreja, ela existe muitas diversidades dentro da igreja, e que essas diversidades elas são saudáveis, mas elas não podem causar divisões, né? Tem até uma palavra que é a multiforme sabedoria de Deus, né? Eu até preguei lá no Tá Bom essa mensagem um dia, né? Quem sabe a gente prega aqui de novo, né? Aquela mensagem foi boa, eu gostei. No versículo 14 ele diz assim: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Cadê? Me perdi aqui. Nenhum de vocês. Exceto a Crispo e Gaio. Versículo 15. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Versículo 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Lembra de Estéfanas? Quem lembra quem era Estéfanas? Só Elisete lembra quem era Estéfanas? O carcereiro, né? Que palavra legal aquela. Estéfanas. E versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, mas Cristo, sabedoria e poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele coloca aqui a multiforme sabedoria de Deus. Ele fala que ele não foi chamado para batizar, né, mas para pregar o evangelho. Então ele está dizendo que existem pessoas que foram chamadas para batizar. E não é porque você foi batizado por alguém que você tem que falar que você é desse alguém, né? Você foi batizado pelas mãos de um homem de Deus, mas você foi batizado por Cristo, que Jesus, você foi batizado em Jesus, e você é dele, você não é dessa pessoa que batizou, né? Então nós não sabemos se alguns desses partidários, eles chegaram a afirmar que foram batizados por Paulo, mas Paulo ele traz essa narrativa de persuasão. Olha, graças a Deus que eu não batizei vocês, porque senão era capaz de falar que tinha sido batizado em nome de Paulo. Né? Não sei se é pertinente essa palavra, mas estamos às vésperas do batismo, né? Tivemos que adiar, graças a Deus, né? Você viu o tempo que foi hoje? Se nós tivéssemos feito o batismo, teria sido um grande problema, né? Congeladinha a água. Mas Deus
Deus sabe de todas as coisas, a gente está procurando aí outras alternativas, e em breve teremos aí mais informações sobre isso, amém? Glória a Deus. Paulo declara que não foi chamado para pregar o evangelho de maneira com palavras humanas, e nem que foi chamado para batizar. Mas Paulo conclui, eliminando a possibilidade de formar admiradores da sabedoria humana. Então nós não podemos colocar até mesmo a nossa doutrina, tá, irmãos? A nossa visão doutrinária como sendo partidarismo. Nós não podemos nos achar melhores do que a igreja do vizinho, porque senão nós estamos com orgulho espiritual. A diversidade na igreja de Cristo é a coisa mais linda que existe. Bom seria se as nossas igrejas tivessem toda a diversidade, como nós cremos na nossa estrutura eclesiástica, cremos em um dia atingir a plenitude dessa estrutura, de ter apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, de ter presbítero, de ter diácono, de ter bispo, de ter libertadores, de ter também intercessor, e também de ter vários cooperadores. Essas 11 posições dentro da igreja que formam a nossa estrutura eclesiástica, que nós cremos. E nós cremos que nenhum é maior do que o outro. Nós cremos que se um dia tivermos um apóstolo no nosso ministério, esse apóstolo ele não vai ser mais importante do que um cooperador. Pelo contrário, ele só tem maior responsabilidade, né? A autoridade ela vem, e com a autoridade ela vem também a responsabilidade. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade que a pessoa tem. Então essa estrutura eclesiástica que nós estabelecemos aqui na Igreja Rede Acolher não é uma estrutura de importância, que um é mais importante que o outro, não. Mas é uma estrutura de diversidade de trabalhos e de ministérios dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. Então se você é um cooperador, sinta-se uma bênção de Deus. Se um dia você se tornar um outro ministério, um outro chamado, um pastor, um evangelista, não se preocupe, porque o tempo de Deus irá manifestar na sua vida aquilo que Ele te chama para fazer. Então hoje eu concluo aqui essa mensagem chamando o tema dessa mensagem como o problema das divisões na igreja. Toda igreja, ela está sujeita a ter problemas de divisões. E hoje, graças a Deus, ainda nós não enfrentamos esse problema. Mas o dia que nós enfrentarmos, você vai se lembrar que Paulo, ele manifestou essa preocupação aqui na sua carta para que não houvessem divisões na igreja de Jesus. E aqui de maneira geral, pode-se dizer que a primeira carta aos Coríntios, ela é essencialmente uma carta doutrinária. Porque a igreja estava se iniciando, a igreja estava recebendo orientações práticas do que deveria ser. E aqui são discutidas questões importantes, como essa questão da divisão. Porém, é uma prática cristã de liderança na igreja. Ela vai trazer aqui grandes informações preciosas para mim e para você, como igreja de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então foi essa a palavra, os problemas das divisões na igreja, e na próxima ministração o tema será a loucura da pregação na igreja. Então a primeira foi as verdadeiras riquezas na igreja, a segunda foi o problema das divisões na igreja, e a terceira será a loucura da pregação na igreja. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Espero que essa palavra tenha falado ricamente no seu coração e que você possa ter como uma prática isso, e nunca permitir que divisões ocorram do seu lado. Quando alguém vier falar para você, porque a pregação de fulano é melhor, irmão, corrija esse irmão e diga: olha, nós temos que ser servos de Cristo, e se o irmão prega melhor do que o outro, graças a Deus que Deus deu uma unção diferenciada para aquele irmão, mas somos todos iguais, somos todos uma bênção. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que essa palavra seja uma bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.